Cordial bom dia a todos. Informamos que, em virtude do agravamento da pandemia, estamos de volta com os cultos online, mas esperamos que seja algo momentâneo. Para tão logo estamos de volta aqui, juntos, louvando a Deus, com os irmãos e as irmãs, em nossos cultos presenciais. Que Deus continue abençoando, cuidando e amparando a cada um de nós. E pedimos também que Deus abençoe esse culto na minha vida e nas vidas de cada um de vocês que podem acompanhar esse culto no conforto de seus lares. E desejamos que a palavra de Deus também possa confortar os nossos corações. Abençoado culto a todos. Nós iniciamos com o hino 363.
Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Confessemos, pois, os nossos pecados. Ó Deus de toda misericórdia, nós te confessamos que, por natureza, somos pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações, tanto pelo que fizemos como pelo que deixamos de fazer. Merecemos, por isso, a tua eterna condenação. Ó Deus, por amor de Jesus Cristo, não nos condenes. Tem misericórdia de nós. Dá-nos o teu perdão. Consola-nos com o teu Santo Espírito. O Deus de toda misericórdia entregou o seu próprio Filho à morte e, por amor dele, nos perdoou todos os pecados. E aos que nele confiam, Deus reconhece e declara filhos e herdeiros do seu reino, e lhes concede o Espírito Santo. Amém. Seguimos com a leitura do Salmo 22, do versículo 23 ao 31. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó. Temam todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os teus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam, e o coração de vocês viva para sempre. Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Pois o Senhor é o rei, é ele que governa as nações. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele, ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Ouçamos a leitura de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 7, e depois versículos 15 e 16. Quando Abrão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e lhe disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Farei uma aliança entre mim e você, e darei a você uma descendência muito numerosa. Abrão se prostrou com o rosto em terra e Deus lhe falou: Quanto a mim, esta é a minha aliança com você. Você será pai de muitas nações.
O teu nome não será mais Abrão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Farei com que você seja extraordinariamente fecundo. De você farei surgir nações, e reis procederão de você. Estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua, para ser o seu Deus e o Deus da sua descendência. Deus disse a Abraão, a Sarai, sua mulher: você não chamará mais de Sarai, porém de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, reis de povos procederão dela. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. O Santo Evangelho, conforme registrado em Marcos capítulo 8, versículo 27 a 38. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou-lhes: quem os outros dizem que eu sou? Os discípulos responderam: uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e ainda outros dizem que é um dos profetas. Então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: o Senhor é o Cristo. Então Jesus os advertiu de que a ninguém dissesse tal coisa a seu respeito. Então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Mas Jesus, voltando-se e vendo os seus discípulos, repreendeu Pedro e disse: saia da minha frente, Satanás, porque você não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Pois quem nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Ó Senhor, tem compaixão de nós, graças te damos, Senhor. Glórias a Deus com o número 311. Amen.
sejam multiplicadas da parte de Deus Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesse segundo domingo na Quaresma, nós queremos tomar como base para a nossa meditação as palavras bíblicas do Evangelho, lidas há pouco, Marcos 8, 27 a 38, onde temos como destaque o que você pensa de Jesus. Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas e em nossos corações. Amém. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o que vocês pensam de Jesus? Se fizéssemos uma pergunta abordando as pessoas com essa questão, certamente receberíamos uma grande variedade de respostas. O ser humano é muito curioso e procura inteirar-se das últimas novidades. Quando o assunto é filosofia, ciência, técnica, política, esporte, coisas que não decidem o destino eterno do homem, todos se interessam. Quando o assunto é Cristo, fé, céu, inferno, tudo que decide o destino eterno do homem, bem poucos mostram interesse, conhecimento e convicção. Quando a imprensa focaliza o lançamento de mais um satélite de pesquisa interplanetária, poucos são os que presenciam o seu sucesso, mas todos reconhecem o fato como verdadeiro. Quando programas religiosos anunciam os dolorosos sofrimentos de Jesus na cruz do Calvário, a sua morte na sexta-feira da Paixão e a sua vitoriosa ressurreição no domingo da Páscoa, fatos esses que estão documentados nos Evangelhos, poucos os reconhecem como verdadeiros e muitos os colocam em dúvida e até os rejeitam. Certo dia, Jesus estava orando com os seus discípulos. Ele perguntou-lhes: quem o povo diz que eu sou? Alguns afirmavam que ele era João Batista, outros que ele era Elias, ou alguns dos antigos profetas ressuscitados. Então, entre essas falsas respostas, Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Mostrando notável conhecimento e manifestação da sua fé, Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo. A pergunta, o que pensais vós de Jesus, é a maior pergunta de todas as épocas. Pela sua relação com Jesus Cristo, o Filho de Deus, será decidido o destino eterno de cada pessoa. Ela é a postula da diferença entre os verdadeiros cristãos e os infiéis, ou seja, os filhos do mundo. A felicidade eterna está condicionada à seguinte verdade: reconhecer que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo e aceitá-lo com fé verdadeira, aceitá-lo como Senhor e Salvador. Só Jesus Cristo tem as palavras da vida eterna. Só Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus Cristo é o caminho e a verdade e a vida. Sim, o que você pensa de Jesus Cristo para a salvação eterna de sua alma, confesse. Creia que Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, é o meu Senhor. Essa confissão de fé é muito importante, porque ela aponta para Cristo, o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo. É preciso estar na verdadeira fé para confessar que Jesus Cristo
é o Filho de Deus. Logo após Pedro confessar e apontar que Jesus é o Messias que Deus enviou, ele passa a reprovar Jesus, quando prediz a sua morte e ressurreição. É estranho que Pedro tão logo quis fazer com que Jesus percebesse que isso jamais lhe aconteceria. O evangelista Mateus, que também registra esse episódio, diz que Jesus disse a Pedro: arreda, Satanás, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Por incrível que pareça, era Satanás que estava falando e não Pedro. Era o próprio Satanás que estava tentando destruir, obstruir, por meio de Pedro, a obra da redenção. Ao que parece, Pedro quis prestar um serviço a Jesus, mas está mal assessorado. Pedro não prestou atenção às palavras finais de Jesus, quando disse que ao terceiro dia ressuscitaria. Parece que Pedro apenas ouvira Jesus falar que ia sofrer muitas coisas, ia ser rejeitado, ia ser morto, mas as palavras principais, e que depois de 3 dias ressuscitasse, não conseguiu ouvir. Quão importante é prestar atenção às palavras de Jesus. Elas são vida e dão a vida eterna a todo o que nele crê de todo o coração. Não basta apenas ouvir, é preciso prestar atenção. Quando a palavra de Deus está sendo exposta e lida, é preciso estar atento, esquecer o mundo lá fora, pois do contrário, Satanás, que não quer que ouçamos a palavra de Deus, dará um jeito de fazer com que não prestemos atenção àquilo que Jesus nos quer ensinar. E dessa forma, a palavra não irá produzir os frutos que Deus deseja, não irá fortalecer a nossa fé, não vai dar o consolo que somente Deus nos pode dar. Após Jesus falar sobre a necessidade de seus sofrimentos, sua morte e ressurreição, ele apresenta as condições do discipulado, ou seja, daqueles que desejam segui-lo. Jesus apresenta o contraste entre cruz e glória, perda e ganhos. Vamos ouvir novamente as palavras ditas por Jesus: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Conforme essas palavras de Jesus, é importante refletir sobre a pergunta: quanto vale a nossa alma? Pode parecer estranha essa questão, em meio ao mundo materialista, onde para a maioria tudo gira em torno de interesses terrenos e perecíveis. Ninguém estranharia se a pergunta fosse: quanto custa um carro? Quanto custa uma casa? Ou quanto custam os alimentos necessários à nossa vida? Na verdade, só Deus mesmo sabe o valor daquilo que Ele criou. E Deus indica o valor nas palavras de Jesus, quando Jesus diz: que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma?
Jesus coloca o mundo inteiro na concha da balança divina. De um lado, todas as riquezas do mundo, e do outro, a alma humana. E diz: tua alma pesa mais, tua alma vale mais. Por ser tão valiosa e preciosa a alma, Jesus veio ao mundo para salvá-la. Por isso teve de sofrer e morrer. Se Jesus, Filho de Deus, sacrificou-se inteiramente pela nossa alma, o que nós estamos fazendo por ela? É preciso se preocupar com esse tesouro tão precioso. É preciso zelar por ele. Assim como alimentamos o corpo para mantê-lo vivo, forte e vigoroso, é preciso alimentar a alma como alimento espiritual. Caso contrário, esse tesouro pode perder-se para sempre. Então, em vez de luz, haverá trevas. Em vez de alegria, haverá tormentos. Em vez de vida eterna, haverá morte eterna. Aquela morte da qual diz o livro do Apocalipse: a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum. Vede, caros irmãos e irmãs, o quanto vale a nossa alma. Por isso, jamais devemos pensar em trocar seu valor por comida, bebida, negócios, dinheiro, prazeres mundanos e carnais. Se a alma é tão preciosa diante de Deus, sejamos vigilantes, guardemos esse tesouro tão valioso para que ninguém nos tome a coroa da vida eterna, conforme alerta o Salvador Jesus em Apocalipse 12:10: ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida eterna. Infelizmente, muitos não valorizam a sua alma, não a valorizam e não se preocupam com ela, e o seu fim será triste e desolador, pois a sentença que terão que ouvir será esta: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. No texto do Evangelho de Marcos, lido hoje, Jesus também alerta aqueles que o seguem, que podem ser provados em sua fé através de perseguições. Ele sabia que seus seguidores seriam perseguidos. Ele disse: se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Quando ele disse em nosso texto: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eles, os discípulos, sabiam muito bem o que representava a cruz. Ela era o símbolo do sofrimento e da morte. A maioria dos cristãos estava disposta a seguir com fidelidade o Salvador, ainda que fosse necessário o sofrimento e a própria morte. Conta-se que, algum tempo atrás, uma família de cristãos foi presa na China pelos inimigos do Evangelho. Com uma espada, os inimigos desenharam uma cruz no chão e ordenaram: pisem esta cruz, neguem a religião e vocês viverão, senão os mataremos todos. O vovô, já bastante idoso, disse: não, isso não o farei. Da mesma maneira, disseram a vovó, os filhos, os netos, todos se recusaram a negar Cristo como seu Salvador. Enraivecidos, os inimigos imediatamente sacrificaram com a espada toda essa família, e assim naquele levante perderam a vida cerca de 10.000 cristãos chineses e 200 missionários que foram fiéis a Cristo. Nós hoje não recebemos esse tipo de perseguição, mas quem sabe pessoas zombam de nós
por sermos cristãos, por participarmos das atividades da igreja e procurarmos seguir o caminho do cristianismo, recusando-nos a participar, como os filhos do mundo, de seus prazeres e deleites. Lembremos-nos de que as coisas desse mundo são passageiras. Se nós aproveitarmos, nada perderemos, mas a vida com Deus no céu é para todo o sempre. Não valorizando a alma e não nos preocupando com ela, perderemos tudo isso. É Jesus quem diz: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca de sua alma? Aproveitemos, pois, a liberdade que temos, aproveitemos o tempo da graça que Deus nos presenteou, reconhecendo o grande valor da alma diante de Deus. Levemos também Cristo para todos, para que outros conheçam o Salvador Jesus e finalmente alcancem a salvação de suas almas. Em nome de Jesus. Amém. Falemos com Deus em oração. Ó Senhor, gracioso Pai, nós te louvamos e agradecemos, pois neste tempo da Quaresma, novamente temos o privilégio de meditar sobre a caminhada de sofrimento do teu amado Filho, que culminou com sua morte na cruz. Obrigado pelo teu gracioso amor, no qual puniste teu Filho por causa dos nossos pecados e para a nossa salvação. Por amor a Ele, pedimos que ouças nossa oração e recebas as alegrias de nosso coração. Obrigado por todas as bênçãos que recebemos de Ti. Ajuda-nos a reconhecer que tudo o que temos nos foi dado por Tua bondade, sem merecimento ou dignidade da nossa parte. Motiva-nos a ajudar a quem tem necessidades e ensina-nos a ofertar daquilo que recebemos de Ti para a expansão do Teu reino. Senhor Deus amado, a exemplo de Teu Filho, nós também temos uma caminhada aqui no mundo, por enquanto ela segue sob o peso da cruz. Se depender de nossas forças, apenas vamos sucumbir. Temos, porém, nossa certeza, firme, a vitória de Cristo na sua cruz, e só por ela podemos prosseguir. Que a vitória dele seja nosso amparo nos sofrimentos e a firmeza na fé. E nesses tempos em que a pandemia do coronavírus continua trazendo inquietações, ampara-nos e renova nossa esperança de cura. Fortalece aqueles que lutam contra a doença, anima os profissionais da saúde para que não percam a força, abençoa a ciência para que encontrem o alívio e a cura. Aos educados, envia o teu consolo. Aos que vivem seus últimos momentos de vida, guarda-os em tua misericórdia. Que todos, em suas dificuldades, recebam a tua luz, a tua paz e sejam fortalecidos na tua bondade. Mostra a todos que não estás distante dos seus sofrimentos e nem te mantens indiferente às suas necessidades. Oramos em nome daquele que sofreu e morreu por nós, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Senhor,
terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, e contigo também. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Nós concluímos o culto com o hino 239, assim nos despedimos de todos, desejando a todos as bênçãos de Deus sob a sua bondosa proteção. Fiquem todos com Deus. Você